para o Grande Prêmio da Inglaterra. Um circuito de 5.057 metros. Os pilotos vão percorrer durante as 61 voltas, 308 quilômetros, 477 metros. É uma briga muito boa, principalmente lá na ponta, entre Damon Hill e Michael Schumacher. Os dois que trocaram várias acusações durante a semana, chegaram aqui para a prova num clima tenso, de grande disputa, e Damon Hill, em casa, conseguiu manter a hegemonia da Williams em Silverstone. A Williams, que foi pole o ano passado com o próprio Hill e no ano retrasado com Alain Prost, faz aí uma tri-pole neste campeonato, neste circuito em Silverstone. Damon Hill e Schumacher, logo na largada, a emoção para você na primeira fila. Nós temos 1 minuto para a volta de apresentação e temos tempo de ouvir Luiz Fernando Lima, que está nos boxes acompanhando toda a movimentação e fala para a gente sobre a estratégia da equipe Jordan. Afinal de contas, nós temos 22 graus de temperatura, 29 graus a temperatura da pista. Já choveu um pouco antes da corrida e fica todo mundo na expectativa, Luiz Fernando. Essa chuva de agora a pouco chegou a assustar as equipes. Todo mundo correu lá para o grid. Você vê aqui que a equipe da Jordan está trazendo de volta nesse momento os pneus ali, um grupo de pneus para a pista seca e outro grupo de pneus que está com capa, que seriam os pneus para a chuva caso começasse a chover. Todas elas estavam preparadas para fazer a troca lá mesmo no grid. Agora, esse equipamento aqui pode ser decisivo hoje na corrida, porque se chover já é um complicador. O segundo complicador é a troca de combustível. A Jordan vai fazer 2 paradas para a troca de combustível na volta 20 e 41 para Rubinho. Aí os carros vão para a volta do aquecimento, Eles começam a volta de apresentação em Silverstone. Vão percorrer os 5.000 metros da corrida. 5.057. Aí o carro do Rubinho Barrichello, ele que larga na 9ª posição, na 5ª fila. Eles saem da reta dos boxes, pegam a curva Copse, depois a Maggot, um trecho sinuoso do circuito com a Baggett, até que eles vão chegar na reta Hangar, uma reta onde é medida a primeira intermediária de tempo e também um setor de velocidade no autódromo de Silverstone. Essa reta que está agora o Rubinho Barrichello, fazendo o seu balé, o aquecimento de pneus. Terminando a reta, eles pegam a curva Stowe. Essa curva que já estão fazendo os dois líderes, Hill e Schumacher. Dali da Vale até a curva Club. Esse trecho entre a curva Club e a curva Abbey é medida a segunda parcial de tempo e também mais uma parcial de velocidade dos carros no circuito de Silverstone. Depois da Abbey, eles vão fazer a curva Bridge, que é uma curva nova no circuito de Silverstone. Não é da construção, da arquitetura original do circuito. Aí é um trecho de lenta, a curva Priory, depois a Luffield. Hill, Schumacher, Coulthard, Berger, Herbert, Alesi, Irvine, Hakkinen, Rubinho, Blundell, os 10 primeiros. Mais uma carona aí no carro do Rubinho Barrichello, fazendo a volta de apresentação. Depois da Luffield, os pilotos fazem a última curva antes de chegar à reta dos boxes, a Woodstock. Enquanto você vê o Rubinho chegando no grid e depois da Woodstock, o grid de largada, a reta dos boxes. Vai chegando o Rubinho para ocupar a 5ª fila, a sua 9ª posição. Rubinho que sentia até que daria para melhorar o seu tempo, a sua posição no grid no treino de ontem, mas a chuva atrapalhou todo mundo. E nós temos aqui os tempos de sexta-feira. 1:28.124 Hill, 1:28.397, uma diferença de apenas 2 décimos Schumacher. Aí no carro da Ferrari, você vendo também toda a movimentação, ali os 2 carros amarelos da Ford, passa a bandeira verde, aumenta o giro dos motores, aumenta a emoção, pinta a luz vermelha, vem a luz verde, vamos para a largada do Grande Prêmio da Inglaterra. Damon Hill larga bem, lá atrás o Berger consegue a largada, Rubinho se manda certo, Jean Alesi faz uma boa largada também, e Schumacher fica para a 3ª posição. Hill mantém a pole. Uma Ferrari acabou ficando para trás, Herbert tenta ultrapassar, o Schumacher tenta ultrapassar a Ferrari,
O Rubinho Barrichello vai mantendo sua posição. Veja como o Hill já larga, conseguiu manter a pole e assume a primeira posição. Damon Hill da Williams. E a Ferrari largou muito bem. Deu a impressão da Ferrari do Alesi. Olha o Coulthard forçando também para cima do Schumacher. Schumacher que caiu para a terceira posição. Ferrari largou muito bem. Tive a impressão da Ferrari do Alesi ter passado pelo Berger e veio no embalo, deixou também para trás o Coulthard e o Schumacher. Passa Hill, Alesi, Schumacher, Coulthard, Herbert e o Rubinho aparece na sétima posição. Ganhando inclusive a posição de Irvine, ganhando 2 posições em relação à sua posição de largada. E o Schumacher caindo para a terceira posição. O Hill mantém a ponta. E o duelo fica agora com uma Ferrari entre a Williams e a Benetton. Damon Hill já vem para completar a primeira volta. Vai contornando ali o circuito. Faz a Woodcourt e agora vem. Completa a primeira volta Damon Hill. Com Jean Alesi em segundo. Michael Schumacher em terceiro. Coulthard, Herbert e Hakkinen. Também uma boa largada de Mika Hakkinen. Ganhando posição de Ed Irvine. Quem acabou se dando muito mal na largada foi o Berger. Rubinho Barrichello passa na sétima posição. Martin Brundle em oitavo. Gerhard Berger caiu para a 10ª posição. E Frentzen vem logo atrás. Ed Irvine caiu bastante também. Ele largou na 7ª e caiu para a 13ª posição. Os outros brasileiros. Diniz está em 22º e Moreno em 24º na última posição, depois da primeira volta do Grande Prêmio da Inglaterra. Um grande prêmio que promete, por toda a expectativa do duelo Hill-Schumacher, da possibilidade de mudança de tempo. Uma prova que promete. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Promete e muita briga, principalmente essa aqui do Schumacher, que ele já vai para cima do Alesi. Não só o Damon Hill largou muito bem, como o Schumacher largou muito mal. Permitir o Alesi, na sua arrancada, se colocar entre ele e o Hill, é uma coisa que o Schumacher não esperava de jeito nenhum. Isso vai prejudicar bastante a sua corrida em termos de resultado final, porque o Hill tem chance de abrir e o Alesi vai começar a segurar o Schumacher, e você sabe como é que o Alesi utiliza todo o limite do seu carro, até onde ele vai, principalmente numa pista que ainda está bastante perigosa, porque a chuva limpou um pouco. Então o Schumacher vai ter bastante trabalho enquanto o Hill se manda. Outra largada excepcional foi essa do Rubinho. Você percebeu já na câmera colocada no seu carro como ele ganhava a posição de Irvine, depois ganhou outra posição, está em 7º e tem tudo para fazer uma boa corrida. Olha o Schumacher já mudando o traçado em relação ao Alesi. Schumacher tenta recuperar a posição perdida na largada para Jean Alesi. O francês da Ferrari procurando se manter na sua boa segunda colocação. Ed Irvine caiu para a 15ª, largou mal e continuou perdendo posições. O Ed Irvine, companheiro do Rubinho. 1:31.032, essa segunda volta a mais rápida dada por Damon Hill. Você está aí com uma câmera colocada na Ferrari e vê a aproximação do Schumacher, que ocupa a terceira posição. E aí a visão do Schumacher encostando no Alesi nesta curva. Vai ter que se desgastar um pouco mais o Michael Schumacher, até para não permitir que o Damon Hill conquiste uma distância mais confortável. O ano passado a corrida teve 1h30 de duração, o Hill venceu, ele, o Schumacher e o Berger estiveram se alternando na liderança, mas com um domínio muito evidente da equipe Williams de Damon Hill. E foi a prova onde o Schumacher acabou sendo eliminado, sendo desclassificado. E aí o Ed Irvine parando, ele que estava muito mal, largou perdendo posições, caiu para a 15ª, perdeu 8 posições em 2 voltas e meia e agora já encostou, abandonando a prova. Eles vêm para completar a terceira volta, com o Hill em primeiro. Passa Jean Alesi, 3.3 atrás de Hill. Colado em Alesi, Michael Schumacher. Com Coulthard em quarto, Herbert em quinto, Hakkinen em sexto. Rubinho passa na 7ª posição. Está 1.5 atrás de Mika Hakkinen. Vale lembrar que o Mika Hakkinen teve um grande desempenho hoje no warm-up, no treino de aquecimento pela manhã. Ele foi inclusive o primeiro colocado. As duas Williams foram muito bem, o Hakkinen foi melhor, depois vieram as Ferrari. Olha aí o Irvine, como ele já largou mal, depois cometeu um erro e aí parou definitivamente. E a Ferrari vem depois das duas Williams no warm-up, e o Schumacher só fez o 6º tempo.
E o Rubinho foi o sétimo, posição, aliás, que ele ocupa na corrida. Outro grande problema do Schumacher em estar atrás do Alesi é que ele, além de se desgastar mais, ele vai também gastar mais equipamento, vai gastar mais pneu. E é um problema sério aqui em Silverstone. O asfalto não é nem muito pouco, nem muito abrasivo, nem pouco abrasivo. Quer dizer, é um asfalto normal e as equipes tendem, os carros mais equilibrados, tendem a arriscar a fazer um pit stop só. Normalmente é a Benetton que arrisca fazer um pit stop a menos. Nesse caso, estando atrás do Alesi, ele vai forçar bastante e talvez, se tivesse a intenção de fazer um pit stop, talvez isso tenha que ser apagado dos planos da equipe e então ele faria 2 pit stops como todo mundo. No Armap hoje de manhã, o Reginaldo dizia, o Mika Häkkinen foi o mais rápido e ele confessou ter usado um jogo novo de pneus nas últimas voltas e aí conseguiu esse tempo. Poupou-se um pouco mais o Michael Schumacher. As Williams saíram bem satisfeitas, tanto com o Hill quanto com o Coulthard. Então eles têm a certeza de uma boa condição de corrida para o carro. E ainda o Schumacher fica com essa posição desconfortável de ter o Alesi entre ele e o Damon Hill. Damon Hill que já coloca 4 segundos, 777 milésimos, quase 5 segundos. E o Schumacher vai para cima do Alesi. Schumacher vai tirando, vai se mostrando para o Alesi, vai dizendo, estou aqui, quero passar, quero chegar no Rio. Michael Schumacher, insatisfeito com a posição, vai pressionar o Jean Alesi. O Alesi segura um pouco mais e aí acaba trazendo também Coulthard, Herbert, Häkkinen e o Rubinho, que está 1.3 atrás do Häkkinen, vem nesse bloco. E olha, o Barrichello desenvolve muito bem, ele fez a segunda volta mais rápida da pista nesta volta agora. Apenas o Hill virou mais rápido que ele, 1.30.5. O Rubinho 31.7, o Häkkinen 31.9 e o Alesi 31.9. O Schumacher só virou 32.1. Aí o duelo Alesi-Schumacher, a visão do Michael Schumacher. Schumacher que estava muito satisfeito com o carro. Você está tendo aí o replay da largada, olha como o Alesi larga lá por fora. Ele deixou o Berger, deixou o Schumacher e ele chegou antes na curva com a preferência para fazer a tomada. Uma largada fantástica de Jean Alesi. A Ferrari que veio com algumas modificações aerodinâmicas aqui para o Grande Prêmio da Inglaterra, mexeu um pouquinho na parte traseira do carro e conseguiu um acerto bom, principalmente no warm-up hoje cedo, deixando tanto o Alesi quanto o Berger satisfeitos para a corrida. O Berger é que acabou perdendo posições na largada, largou em quarto e ocupa agora a 8ª posição. Está atrás do Rubinho Barrichello, 1.4 atrás do Rubinho. Damon Hill pisando fundo, 1.30.458, faz a melhor volta, vai acelerando mais a cada volta, vai procurando aproveitar essa presença do Alesi entre ele e o Schumacher para largar uma boa distância o Damon Hill, para ter um pouquinho de tranquilidade. Olha a melhor volta dele, 1.31.715 e a última volta que ele deu, 1.31.864. 1.34, cravando aí o Hill, e o Schumacher está andando um pouco mais de um segundo mais lento do que o Damon Hill. Claro, com a presença do Jean Alesi à frente, ele não consegue andar do jeito que quer, e isso é bom. O Hill já vai pondo 6.2 de vantagem sobre o Alesi. É uma diferença muito grande, 1.4 por volta o Schumacher está perdendo em relação ao Hill. Ele que na luta pela pole position andava na mesma balada do Hill, perdeu a pole por 2 décimos. Quer dizer, 1.4 por volta. Se o Alesi permanecer nessa posição, o Hill tem uma vantagem muito grande que vai crescer, já vai agora para 7.5. Com 55 voltas faltando para que eles completem a 61. Seria uma outra estratégia que poderia ser boa para o Damon Hill se o Coulthard conseguisse chegar na Benetton do Schumacher e dar uma complicada aí, fazer com que o Schumacher não se preocupe apenas em ultrapassar o Jean Alesi, mas também tomar cuidado com o David Coulthard, que está aí na posição, na 4ª posição. Você está aí com a imagem do carro do Coulthard. O Coulthard tem 0,7 de desvantagem em relação ao Schumacher. Então ele está chegando perto. A diferença do Hill pro Alesi vai aumentando, o Hill vai pisando, vai baixando o pé. Olha como o Alesi tem apenas meio segundo de vantagem sobre o Schumacher. E o Schumacher 0.7 em relação ao Coulthard. Quer dizer, na ação do Alesi ali na 2ª posição, andando num ritmo mais lento do que o Schumacher,
vai conseguindo o Coulthard encostar, e aí são duas preocupações para o Michael Schumacher. Não só passar pelo Alesi, como impedir a pressão que o David Coulthard vai tentar fazer. O que seria ótimo para a equipe Williams, em termos de tranquilidade lá para o Rio, espaço, tempo para o Rio se mandar, e preocupação para o Michael Schumacher, que vê a outra Williams, a Williams do Coulthard chegando atrás dele. O Rio já passou, já completou a 7ª volta. Enquanto agora, o Alesi vem entrando, passa, faz a 7ª volta com 8,7.